As nossas Bíblias, hoje é dia de ceia, é dia de trazer à memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós. E vamos abrir nossas Bíblias no livro de Efésios. Eu vou ser breve na meditação, depois eu vou estar passando para o pastor, para ele estar dando continuidade à ceia do Senhor. E a palavra de Deus, ela nos renova todos os dias, e a renovação do Senhor, ela vem de encontro até o nosso coração. E a palavra de Deus em Efésios 4, 31, 32 diz assim: longe-vos de toda amargura e cólera e ira e gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, estamos aqui, ó Pai, como uma igreja reunida, a igreja do Senhor Jesus, que o Senhor a escolheu, ó Pai, para que nós possamos, ó Pai, fazer a diferença no meio da sociedade. Ó Deus, e a sua palavra, ela vem até de encontro ao nosso coração. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, o Senhor me usa, meu Deus, como instrumento do Senhor, que eu diminua e que o Senhor apareça, que eu diminua e que o Senhor fala, que eu feche a minha boca e que o Senhor revela. Espírito Santo de Deus, toma essa igreja nas suas mãos, toma a palavra que vai ser ministrada, Senhor, nas suas mãos, e tudo que for falar e for fazer aqui, seja para a glória do Senhor Jesus Cristo, seja para a honra e glória do seu nome. Muito obrigado, Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, podemos assentar. Irmãos, esses dois capítulos que a gente leu, a palavra se refere para que esse ano de 2017 nós possamos ter uma direção de Deus na nossa vida, para que nós possamos conduzir cada vez mais a nossa vida na presença de Deus e entender o quanto a palavra de Deus é importante para nós. Nós somos privilegiados quando nós estamos numa igreja aonde nós temos a oportunidade de estar envolvido em algum ministério, de fazer a obra de Deus. Porque tem muitas igrejas que as pessoas entram e ficam tempos e tempos dentro da igreja e não se envolvem em nenhum ministério. Mas Deus nos colocou nessa igreja porque tem um chamado para a vida de cada um de nós. Amém. Mesmo você, visitante que entrou aqui nessa noite, Deus tem um propósito para a sua vida. Deus tem um ministério reservado para você. E você pode ter certeza que esse ano de 2017 vai ser um ano diferente na sua vida. Vai ser um ano em que Deus vai te usar. Você vai ser um instrumento e um vaso na mão do Senhor. Deus vai te levar aonde você não imagina, aonde você não espera. Deus vai te conduzir em lugares para que você possa ser boca de Deus naquele lugar. Porque é para isso que nós fomos criados, é para isso que Deus nos chamou. Nós vivemos no mundo com milhares e milhares de pessoas, mas Deus nos escolheu. Deus nos tirou, como tirou Davi, no meio de todos os seus irmãos. Deus escolheu ele, e Deus nos escolheu para nós ser boca de Deus, para nós ser homens e mulheres de Deus, jovens de Deus. Como nós estamos iniciando esse ano de 2017, o pastor tem vários projetos para esse ano de 2017, e muitos homens de Deus têm sido chamados para o ministério,
Ministérios que Deus vai estar levantando com poder e autoridade nessa igreja, e que vocês vão colher o fruto daquilo que Deus vai colocar na mão de vocês para fazer. Amém. Mas para isso, nós temos que andar conforme a palavra de Deus manda nós andar. Senão você não vai fazer a vontade de Deus. Você não vai conseguir completar o chamado de Deus para a sua vida, né? A gente acabou de ler sobre amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e toda malícia, todo engano, todo mal. Nós, nesse ano de 2017, nós possamos todos os dias estar analisando a nossa vida, como é que está diante de Deus. Porque a ira geralmente é um produto de expectativas frustradas, onde a gente esperamos alguma coisa e quando não recebemos, acabamos decepcionados e irados, né? E a ira nos leva a ter um estilo de vida desfuncional, na vida pessoal, espiritual e nas relações. As expectativas frustradas, em geral, têm suas raízes em nossas primeiras experiências com os nossos pais. Então isso já começa desde criança, desde o início, desde a raiz. Quando você começa a passar por algumas decepções na sua vida, e você começa a gerar aquilo dentro de você. Mas as expectativas frustradas, né, que são geradas no meio das nossas famílias, dentro no meio da nossa casa, irmãos e outras figuras de autoridades, talvez as necessidades de nos sentirmos amados, aceitos, seguros, é a importância que não tenha sido estendida, mas mais tarde vai nos causar uma grande frustração, quando a gente começa a guardar isso dentro do nosso coração. E Deus, Ele pega nós da forma que nós estamos e começa a tratar com a gente, e começa a mudar isso em nós, porque Deus quer nos transformar. Deus quer nos fazer vaso de honra para Ele, para servir a Ele, para fazer a vontade dEle. Então, que esse ano de 2017, que nós não venhamos guardar nenhuma raiz de amargura dentro do nosso coração, que nós não guardamos nenhuma mágoa dentro do nosso coração, que nós possamos ter um coração perdoador, um coração que ama, um coração que não deixa que venha gerar raízes dentro do nosso coração, raiz de amargura, que venha trazer, que não venha nos afastar de Deus por causa de pequenas coisas. Que nós possamos parar, analisar como foi o nosso ano de 2016, como vai ser o nosso ano de 2017, deixar tudo aquilo que não presta para trás e viver uma nova vida em Cristo Jesus. E nós vamos ver a diferença, nós vamos fazer a diferença no meio da sociedade, no meio das pessoas. As pessoas vão ver Deus em nós através das nossas atitudes, né? Então, muitas experiências que às vezes nós passamos, que nos levou a ser frustrado, a passar decepções, aquilo ali acaba gerando em nós uma mágoa, um ressentimento, e muitas pessoas se torna difícil perdoar uns aos outros. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ter um coração perdoador. Nós temos que amar uns aos outros, como Jesus Cristo nos amou. Então, hoje é dia de ceia, a primeira ceia do ano, a primeira ceia onde você vai estar trazendo a memória do que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Nós temos que analisar como nossa vida está com o irmão, um com o outro. Nós estamos guardando raízes de amargura. Aquilo ali só vai trazer para você decepção, vergonha, só vai trazer mais ira dentro do seu coração, vai deixar você mais entristecido,
vai deixar você mais aborrecido, você não vai ter comunhão com os irmãos, você não vai compartilhar as coisas boas que Deus tem para a sua vida com os irmãos. Então isso vai gerar dentro de você uma raiz de maldade, e nós temos que todos os dias pedir ao Senhor, para que o Senhor venha nos ajudar a lembrar, que o Espírito Santo venha nos lembrar quem nós magoamos no passado, quem nós deixamos de perdoar, que nós possamos abrir o nosso coração e perdoar, liberar perdão para essas pessoas, para que nós possamos ter uma vida alegre e agradável com Deus, que o ano de 2017 vai ser um ano de muita vitória, um ano de luta, mas Deus vai nos dar a vitória. Glória a Deus. Mas nós precisamos renunciar àquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos impede de aproximar de Deus. Foi quarta-feira, estávamos lá em Coronel Pacheco, nós estávamos conversando na casa do pastor Jó, e ele estava falando uma coisa interessante, que quando ele vai orar, ele pede a Deus, para que o Espírito Santo revela para ele, para que ele venha perdoar até aquelas pessoas que ele nem lembra mais, pessoas que às vezes as pessoas sentiram ofendida por ele, que ele estava orando, liberando perdão para essas pessoas. E nós temos que trazer isso também para a nossa vida. Às vezes tem pessoas que têm raiva de você e você não sabe. Às vezes tem pessoas que têm mágoa de você e você não sabe. Mas no mundo espiritual é muito sério. O mundo espiritual, ele nos leva a gente numa dimensão muito maior do que nós imaginamos. Quando você pede perdão a Deus, libera perdão para aquelas pessoas que às vezes as pessoas, por algum motivo, por alguma palavra, alguma coisa que você falou da pessoa, a pessoa ficou com mágoa de você. No mundo espiritual você está fazendo sua parte, você está perdoando, liberando perdão para aquela pessoa, e ali Deus começa a cuidar de você, o Espírito Santo começa a aproximar de você. Então toda raiz de amargura, toda coisa que não vai nos aproximar de Deus, nós temos que pedir ao Senhor para tirar da nossa vida, para tirar do nosso caminho, que nós possamos começar esse ano, iniciar esse ano sendo lavado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo, mudado pelo Espírito Santo, e abrir o nosso coração e deixar o Espírito Santo de Deus mudar o nosso coração, porque nós só vamos conseguir liberar perdão ou perdoar alguém se nós abrirmos o nosso coração para o Espírito Santo. Nós só vamos fazer isso se nós deixar o Espírito Santo de Deus mudar o nosso coração. Porque às vezes nós fazemos tudo certinho na igreja, fazemos a obra de Deus com excelência, que as pessoas olham para nós e falam: esse é o exemplo de um homem de Deus. Mas às vezes pequenas coisas que te impedem, te afasta de Deus, pequenas coisinhas. Às vezes uma mágoa que você guarda de alguém, às vezes uma falta de perdão que você precisa de liberar para alguém. Então essas coisas nos impedem de nós receber a graça de Deus, nós ser agraciado pelo Espírito Santo, de nós receber a unção de Deus na nossa vida. São coisas que impedem, e nós vamos passando anos e anos e vamos levando isso. Mas Deus quer nos levar muito mais além. Deus quer nos levar em lugares que nós não imaginamos e nem pensamos onde nós vamos chegar. Porque o mais importante, irmãos, é nós viver a nossa eternidade com Deus. Isso é que é o mais importante. Irmãos, nesse mundo nós só temos que levar a paz, o amor, a comunhão com Deus, amar uns aos outros. É isso que nós temos que levar nesse mundo. Nesse mundo nós não temos que levar a mágoa das pessoas, porque isso não vai entrar no céu. Nós não temos que levar discórdia, nós não temos que levar bagagens que vai nos impedir de entrar nas portas celestiais. Nós temos que levar o amor de Deus. É isso que tem que estar dentro do nosso coração. Então a gente vê que são coisas que nos impedem de receber o amor de Deus, A gente vê que tudo e todos os
quais nos importamos tornam-nos pessoas amargas. Ou seja, então às vezes nós estamos convivendo com as pessoas e achamos aquela pessoa chata, aquela pessoa amarga, a gente não quer dar o braço a torcer, acha que aquela pessoa é uma pessoa enjoada. Irmão, mas a palavra de Deus fala que nós temos que amar uns aos outros. Deus não fala só alguns, não, amar todos iguais. Nós temos que amar todos os irmãos. Então, nós temos que analisar como está a nossa vida, principalmente dentro da igreja do Senhor Jesus. Porque se você tem o chamado de Deus, e Deus te colocou para ser um líder de ministério nessa igreja, Deus te colocou para você ser um membro dessa igreja, para servir o Senhor, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar como está a sua vida com Deus. Porque senão, seu ministério não vai romper nesse ano de 2017, não. Você vai tentar com as suas forças, mas seu ministério não vai romper. As coisas na sua vida não vai romper, por causa de pequenas coisas que você está deixando de deixar Deus entrar no seu coração, de deixar Deus fluir na sua vida. Essa igreja é uma bênção. Aqui tem homens e mulheres de Deus valorosos, mas são pequenas coisinhas que nos afastam do amor de Deus. São pequenas coisas, né? Então a gente vê que a pessoa, quando tem essa raiz de amargura, ela torna a pessoa amarga, excluída, solitária, pessoa que ninguém quer ter por perto, né? Já viu aquela pessoa que só sabe reclamar, murmurar, que nada para ele está bom? Aquela pessoa que só ele quer o certo. Aquela pessoa se torna amarga, se torna áspera. Aquela pessoa, as pessoas têm até não tem vontade de chegar nem perto daquela pessoa. Nós temos que ser pessoas que têm o amor de Deus no coração. Nós temos que ser pessoas que têm a comunhão com Deus, que as pessoas veem Jesus em nós, que as pessoas se alegram de estar perto da gente, que as pessoas se alegram de estar no meio da comunhão com a igreja. Nós temos que ser uma igreja que vai andar e ser o referencial de Deus nessa terra. Então nós temos que olhar para nós e ver como que está a nossa vida, como que está o nosso ministério, como que nós estamos fazendo a obra de Deus aqui na terra. Porque a obra de Deus, ela não pode ser feita de qualquer maneira. A obra de Deus, ela tem que ser feita com decência e na direção de Deus, né? Então, Deus nos instruiu a nos livrarmos de toda amargura, né? Em Hebreus 12, 15, Hebreus 12, 15, a palavra de Deus diz assim, que atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que brote, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então nós temos que estar vendo o que é aquilo que está trazendo em nós, o que está gerando em nós raízes de amargura que pode no futuro nos prejudicar, no futuro nos afastar da presença de Deus, no futuro nos distanciar de Deus. Porque quando você passa a trazer essas coisas para dentro de você, você vira aquela pessoa que fica difícil de perdoar as pessoas, fica difícil de amar as pessoas, fica difícil de liberar um perdão, pessoas que fica difícil de ter um relacionamento com os outros, pessoas que fica difícil até de desenvolver um ministério. Mas Deus quer nos limpar, Ele quer nos purificar, para que esse ano de 2017 nós sejamos um vaso de honra na mão dEle, nós sejamos um instrumento na mão de Deus, e nós temos que nos analisar, né? Então, para isso, nós precisamos entender, né, que o propósito de Deus, o chamado de Deus para a nossa vida,
São coisas grandes que Deus tem para nós. E o próprio Deus, é Ele que vai tratar, é Ele que vai cuidar de nós, é Ele que vai nos limpar. Mas nós temos que permitir, nós temos que deixar o Espírito Santo cuidar de nós, né? Muitas vezes a gente tem aquele momento com Deus, nós precisamos tirar esse momento com Deus e ter o nosso tempo com o Espírito Santo e falar com Ele. Espírito Santo, revela para mim, mostra para mim o que é que eu preciso melhorar para agradar o Senhor, o que é que eu preciso mudar para ter um relacionamento maior com o Senhor, o que é que eu preciso mudar para que eu possa ser uma pessoa amável, para que eu possa ser uma pessoa que as pessoas vejam Jesus em mim. Nós precisamos ter esse tempo com o Espírito Santo. E quando você tira esse tempo com o Espírito Santo, Ele revela para você. Mas muitas das vezes a dureza do nosso coração não permite que nós ouvimos a voz de Deus, porque nós queremos fazer só a nossa vontade, não a voz de Deus, não fazer a vontade do Senhor. E quando você passa a fazer a vontade de Deus, você passa a ser aquebrantado pelo Espírito Santo. Ele vai te conduzindo, Ele vai levando a sua vida, Ele vai transformando você. Irmãos, a gente, quando passa de um ano para o outro, a gente tem que analisar aquilo de bom que a gente deixou de fazer, que nós possamos fazer no ano que vem seguinte, porque a mudança na nossa vida tem que começar hoje e agora. Nós não temos que esperar para depois, porque a palavra de Deus está sendo pregada, a revelação de Deus está sendo pregada. Nós temos que procurar melhorar. O que eu fazia que eu posso melhorar? O que eu preciso melhorar? E nisso tem muitas vidas que estão se arrastando, mesmo dentro das igrejas, e não conseguem romper na sua vida espiritual, porque Deus, Ele quer nos transformar. Deus, irmãos, você já imaginou a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Deus tem promessa para todos nós. Deus tem milhares e milhares de promessas para nós. Para nós receber as bênçãos de Deus, nós precisamos estar na direção de Deus, estar em sintonia com Deus, né? Então, o bom é que, glória a Deus, que o Senhor nos deu o Espírito Santo, deixou o Espírito Santo conosco, para todos os dias Ele está nos cuidando de nós, nos moldando, nos lapidando, porque Deus quer fazer de nós uma pérola preciosa, para que as pessoas possam olhar e admirar. Você já passou naquela joalheria, onde tem uma pérola preciosa, que você para, você cai até o queixo e fica olhando para aquela pérola assim? É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Ele quer nos transformar, nos lapidar, Ele quer tratar conosco, para que as pessoas possam ver, a sociedade possa ver que nós somos diferentes, porque essa igreja, ela é uma igreja diferente, porque quer pregar a palavra de Deus. Aqui o Evangelho é levado a sério, aqui a palavra de Deus ela é pregada. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Nós temos que abrir o nosso coração, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo está revelando para nós, né? E muitas vezes nós não estamos ouvindo o que a palavra de Deus, né, nos ensina. Aí ele diz assim: como obedecer essas ordens? Aceitando e agindo com base na sua palavra. Nós temos que permanecer na palavra de Deus, confiar, segurar na palavra de Deus, acreditar na palavra de Deus, que ela vai cumprir na nossa vida, mesmo que às vezes nós falamos: Senhor, eu sou todo torto, eu sou todo falho, cheio de defeito, mas a palavra de Deus é ela que vai nos moldar e nos lapidar. Nós temos que confiar, acreditar na palavra e ter a certeza que o Senhor, Ele quer nos transformar, né? Então nós temos que buscar direção de Deus na sua palavra, entendimento de Deus na sua palavra, para que nós possamos ser mudados, né? Sem um fundamento bíblico, as velhas emoções continuarão a destruir seus esforços. Para vencê-las, livre-se de toda a amargura. É uma ordem, quando obedecida, a promessa de Deus vem até nós. Então, irmãos,
quando você passa a obedecer a palavra de Deus, você passa a viver a sua vida dentro dos padrões de Deus e tentar viver, porque Deus conhece o nosso coração e Ele sabe do jeito que nós somos. Mas uma das coisas que Deus sonda é o nosso coração. Como está o nosso coração com Deus? Uma das coisas que Ele sonda, Ele olha, Ele vê como está o nosso coração. Porque se você estiver cheio de amargura, de mágoa, de ira dentro do seu coração, a sua boca vai professar essas coisas também. Você tem que estar com o seu coração cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, ter sua comunhão com Deus, cheio da palavra de Deus dentro de você, para quando você abrir sua boca, só vai sair aquela palavra mansa, aquela palavra de sabedoria, uma palavra de mansidão, que vem trazer a direção das pessoas que vão estar vindo, as pessoas que estão vindo para esse ministério. Irmãos, você já imaginou essa igreja com mais de 300 pessoas? Cada ministério vai começar a desenvolver isso. Ontem o pastor apresentou os ministérios: rede de homens, rede de mulheres, rede de jovens, rede de casais, casados para sempre. São os ministérios dessa igreja, rede de crianças. Todas essas redes vão fluir, vão crescer e vão multiplicar. Mas Deus primeiro tem que tratar conosco que estamos aqui dentro da igreja. Deus primeiro quer tratar conosco, para quando essas vidas chegarem até aqui, nós vamos estar preparados para receber essas vidas, preparados para receber essas pessoas. E as pessoas vão ver Deus na nossa vida, as pessoas vão sentir prazer, sentir alegria de sentar no banco dessa igreja para ouvir a palavra. As pessoas vão sentir alegria de, vou ao culto, hoje é domingo, eu quero ir ao culto. A escola dominical vai ser abençoada, porque o pastor que está ministrando a escola dominical vai ser um homem de Deus, sem nenhuma mágoa, sem nenhuma ira no seu coração. O louvor vai ser um louvor abençoado, porque quem estiver à frente do ministério do louvor vai ser um homem de Deus, sem mágoa, sem ira no coração, sem nenhuma raiz de amargura. Porque se você não tem para passar para as pessoas, como é que as pessoas vão receber? Então nós temos que deixar o Espírito Santo mudar, o Espírito Santo tratar conosco, né? Os cultos vai ser cultos abençoados. Na terça-feira vai estar abrindo mais um culto de oração para o envolvimento da igreja. Irmãos, nós temos que nos preparar pelo que Deus vai fazer nos últimos tempos nessa igreja. Nós temos que nos preparar. Nós temos que ter a visão de Deus, de crescimento, a visão de líder. O líder, ele tem que ter uma visão de transformação. O líder não pode ser desanimado, ele tem que estar andando de cabeça erguida, confiante em Deus e ter a certeza que o Senhor vai transformar e mudar a sua vida. Então, é isso que é ser líder, é isso que é ser um homem de Deus, que tem a direção de Deus, e Deus vai direcionar a nossa vida, né? Então, em nome de Jesus, que esse ano de 2017 vai ser um ano de muitas expectativas, e as promessas de Deus vai se cumprir nessa igreja. As promessas de Deus vai se cumprir na igreja e vai cumprir na vida de cada membro dessa igreja. E promessa, né? Então, escolher ser liberto da amargura. A escolha não é uma emoção, ela não exige uma reação emocional. Deus não vai controlar suas emoções, mas também não vai deixar que ela as influencie. Irmãos, que a pessoa que é cheia de emoção, cheia de coisas, chega diante de Deus, irmão, isso aí tudo é emoção, isso não vai influenciar Deus não, essas coisinhas não vai influenciar Deus não. Você tem que chegar para o Senhor com o coração seu transformado, mudado, aquebrantado. É isso que vai tocar o coração de Deus. Porque muitas vezes as pessoas levam as coisas muito na emoção, né? E aquilo ali não toca o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é um coração aquebrantado, um coração transformado, um coração mudado. É isso que toca o coração de Deus, né? Então, em Romanos 4:3 diz a palavra de Deus
Pois que diz as Escrituras: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu em Deus, creu e confiou em Deus, e isso foi imputado a viver como justiça de Deus. Então a graça de Deus veio sobre Abraão. Ele foi um homem agraciado por Deus. Ele foi um homem que deu ali, ofereceu seu próprio filho para agradar a Deus. Então nós temos que buscar essa transformação de Deus na nossa vida. Nós temos que crer na palavra de Deus, escolher obedecê-la sempre, resulta em sucesso. Quando você obedece a palavra de Deus, você colhe o sucesso na sua vida. Portanto, comece a fortalecer a sua vontade e a sua fé. Em Hebreus 11:6, a palavra de Deus, todos os dias ela tem sido transformada na nossa vida, tem mudado a nossa vida, mas nós temos que meditar nela todos os dias, né? Hebreus 11:6, a palavra de Deus diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível você tocar no coração de Deus. Sem fé é impossível você ver a transformação de Deus. Sem fé é impossível você ver o sobrenatural de Deus acontecer. Por isso nós precisamos viver a nossa vida cada dia de fé em fé, e confiar na promessa de Deus, confiar no que Deus tem preparado para nós, né? Diz assim: escolhendo obedecer a Deus apesar de seus sentimentos. Pratique isso todos os dias até que se torne um estilo de vida. Então nós temos que todos os dias meditar na palavra, confiar na palavra, acreditar na palavra, viver a palavra e passar a viver a palavra em nós como se fosse um estilo de vida na nossa vida. Porque através da palavra, toda raiz de amargura do seu coração vai ser arrancada, toda mágoa do seu coração vai ser arrancada. Que é dentro da palavra que você aprende a perdoar, é dentro da palavra que você aprende a amar, é dentro da palavra que você aprende que você tem que amar o seu próximo. Você tem que meditar nela dia e noite, né? Então, a gente vê que quanto mais você pratica, mais fortalecido você vai ficando, mais fortalecido você vai ficando, praticando a palavra de Deus, né? Depois de um lugar de ser controlado por seu humor ou emoções negativas, você reinará em vida, em Romanos 5:17-18. Então a promessa de Deus que Ele tem para nós é que nós vamos reinar uma vida nesse mundo, que as pessoas vão olhar para nós e ver a presença de Deus, né? Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esses, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por um só ofensas veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Olha só para você ver. Portanto, irmãos, o que Jesus fez por nós é para que nós tenhamos vida e vida em abundância na presença de Deus. Glória a Deus. Meu tempo aqui já terminou para eu estar passando a palavra para o pastor, mas Deus tem algo muito mais para a nossa vida. Aleluia. Esse ano de 2017, você fica com essa breve palavra, e que essa palavra possa mudar a sua vida, que você possa ter um ano diferente, que você comece a enxergar as pessoas de uma forma diferente, que você peça ao Espírito Santo para te ajudar a arrancar toda a raiz de amargura de dentro do seu coração, arrancar para fora,
colocar uma vida nova no seu coração, um coração renovado, um coração transformado, um coração mudado, porque só assim nós vamos ver a graça e a glória de Deus na nossa vida. Amém? Glória a Deus. O pastor vai estar dando continuidade à mensagem, porque ele vai estar ministrando a ceia, que nós possamos analisar, tá? Que a nossa